te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizamos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo 14 a 29. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, e chegou perto dos outros discípulos, vieram que estavam rodeados de uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão e ele começa a espumar e rangir os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando tereis que suportai-vos? Trazei aqui o menino. E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. E o espírito sacudiu o menino com violência e deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino, ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a só: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esse espírito
E essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum mudo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, ela nos traz esse tema assim tão profundo, fundamental para nós, para nossa meditação, que fala que Jesus, ele descia do monte. Ele descia do monte com Pedro, Tiago e João. Nós vimos que na liturgia anteriores falava dessa transfiguração. Então Jesus ele sobe no monte junto com Pedro, Tiago e João e lá ele transfigura, ele mostra essa figura de um Deus ressuscitado, de um Deus vitorioso, de um Deus que tem poder até sobre a morte, por isso se apresenta de uma forma gloriosa e ressuscitada. E ele descendo então para o cotidiano da vida, né? Jesus já encontra ali uma multidão e todos os desafios que nesse próprio evangelho foi apresentado. E aí a liturgia ela nos leva a duas ações que se faz necessário na vida do cristão. Aqui na primeira leitura do livro do Eclesiástico fala dessa sabedoria que só pode vir de Deus. Só Deus pode nos conceder, porque é um dom, é algo divino. Quando a gente consegue compreender as coisas de uma forma verdadeira, da forma que elas realmente são, é porque nós temos algo de divino, que é chamado de sabedoria. Não é de inteligência do mundo, não é sabedoria do mundo, mas aquilo que vem de Deus para nos revelar como nós devemos agir para podermos compreender todas as verdades de Deus e poder então até propagá-la. E aqui fala dessa sabedoria. Então, quando nós temos a sabedoria, ela vem acompanhada de um conhecimento, quer dizer, eu reconheço que tem um Deus acima de todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas, então essa sabedoria me leva a essa realidade, e essa realidade me leva à fé. Então a fé é acreditar naquilo que o próprio Espírito de Deus nos revela através do Espírito da sabedoria. E aí então, amados, aqui fala desse surdo e mudo, que só o poder da oração pode curar. Então, quando nós temos fé, nós temos uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque é através da fé que nós temos uma comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus nos leva à oração. Quer dizer, para curar a nossa surdez e a nossa mudez, eu preciso de uma vida de oração. Então nós estamos entrando, logo nós entraremos num tempo penitencial que é a Quaresma, que começa já na quarta-feira de cinza, e então já é um indício de nós começar a viver essa fonte de graça que é a oração. A oração, ela vivenciada com fé, o impossível, ele acontece. Então tudo é possível para aquele que acredita. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração com esse espírito da sabedoria, compreender quem é Deus, acreditar no seu projeto e ter uma vida de comunhão através da oração. Então todo o espírito que tem a tendência de me separar desse amor de Deus, ele é aniquilado. Então, por isso
que aqueles discípulos de Jesus não conseguiram fazer grandes coisas porque faltava para eles essa sabedoria, muitas vezes faltava para ele essa fé necessária e precisava então de uma vida de oração, assim que muitas vezes conosco acontece. Por isso muitas vezes nós também distanciamos de Deus, e distanciados de Deus tem alguns espíritos que vêm nos incomodar e tirar de nós a graça. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aquele que se encontra enfermo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.